Elas acreditavam no poder da natureza e não no de Deus. Rindo da própria proposta ridícula, atirava a pedra na bruxa que, ao atingi-la, quebrava seu corpo, enquanto o infeliz gritava de dor. Sem esperar pela resposta, atirava mais pedras nela, até que seu corpo estivesse totalmente despedaçado. Após todo aquele sofrimento, seu corpo voltava ao normal, para que seu suplício continuasse sem parar, sem chance de remissão. As bruxas gritavam enquanto eram despedaçadas: Deus maldito! Acabe comigo sem piedade, permita que eu desapareça de uma vez e cesse o meu ciclo de morte eterna. É cruel demais, e eu não suporto mais sofrer desse jeito. Mas logo paravam de falar, porque eram obrigadas a repetir seus pecados e o porquê de terem sido condenadas. Mal sabem elas que Deus nada pode fazer. Por causa de suas culpas e da justiça divina, perderam o ser da graça, mas não perderam o ser da natureza, por isso são condenadas a reviver a morte pela eternidade. Suas almas nunca desaparecerão. Outras eram colocadas de joelhos, e os demônios ficavam à sua volta, martelando pregos em suas cabeças. Aquele lugar era destinado às que deturparam a mente de outras pessoas com falsos estudos, principalmente a dos jovens, com falsas ideias que não eram baseadas no amor. Era um tormento sem fim. Quando conseguiam enfiar o prego até ele sair por baixo de seu queixo, jogavam-na no chão e a faziam em pedaços, que eram jogados em uma chama azul, fazendo com que o corpo se recompusesse. Era um processo dolorido. Nele, todas as almas que aquele ser maldito influenciou, destruindo sua chance de salvação, fazendo-as se condenarem também, acusavam, sem conseguir esquecê-los. A bruxa estrebuchava e guinchava de dor. Aquilo aumentava seu sofrimento milhares de vezes. Obras aterradora. Surgiu, à sua frente, uma enorme montanha, que parecia ser formada por corpos humanos, que gritavam e se lamuriavam sem parar. Continuou andando ao lado dele e viu que, na verdade, a montanha tinha vários buracos, eram como pequenas covas escavadas numa parede imensa. Eram tantas, que seus corpos se projetavam para fora, dando a impressão de que a montanha era feita deles. Francisco não pôde deixar de notar que sobre algumas, havia nomes de pessoas inscritos, porém não havia ninguém nelas. Logo a resposta lhe ocorreu e entendeu que, para cada ser humano nascido, o demônio preparara um lugar, e no frenesi de loucura que viviam, não mediriam esforços, na tentativa de levá-los para lá. Eles agem assim, porque se tornaram seres que odiavam Deus e torturavam as almas pela eternidade, como se fosse uma vingança, o único objetivo de suas existências. Eram seres que não quiseram a participação de Deus em suas vidas e, agora, arcavam com o resultado de sua escolha. O anjo da morte parou, de repente, e apontou o lugar onde Francisco deveria ficar. Era uma área cavernosa, havia milhares de almas como a sua, esperando para ver qual seria o castigo destinado a elas. Algumas, que aguardavam seu destino infeliz, tinham espasmos de ódio contra Deus, gritavam imprecações alucinadamente, comportavam-se como bestas. Muito pior do que animais, pois já sentiam o mal deformando seus corpos e sua mente. Muitos começaram a se transformar em figuras medonhas de uma feiura indescritível. Uma trombeta foi tocada e um demônio enorme entrou no lugar onde estavam, e todos os outros demônios começaram a gritar de medo. Era uma figura medonha, de rosto deformado, com chifres que saíam da sua cabeça, garras e rabo. Exalava uma soberba tão intensa, que dava a impressão de ser possível apalpá-la. Os outros demônios se encolhiam quando ele chegava perto, tamanho o terror que sentiam diante dele. Ele ia empurrando as almas para as diversas torturas que ele julgava ser a pior possível para aquela determinada pessoa, de acordo com o pecado cometido em vida. Quando chegou a vez de Francisco, o demônio parou em sua frente e ficou observando-o por um tempo. Falou com uma voz que provocava arrepios. Você é o protegido da velha bruxa. Você trouxe algo para mim? Disse a criatura, enquanto batia com um enorme rabo em um demônio ali perto, partindo em pedaços. Francisco percebeu que aquela figura à sua frente era Lúcifer. Rapidamente, pegou a garrafinha e abriu a rolha. Dela saiu a alma do velhote, que caiu por terra em convulsão. Ao se ver livre, ajoelhou-se até encostar a cabeça no chão diante de Lúcifer, de tanto medo que ele lhe causava. Depois da reverência, com os olhos esbugalhados, olhou para Francisco com todo o ódio que suas forças permitiam naquele momento. Era como se Francisco fosse o culpado por ele estar naquela situação. Satanás riu de maneira estridente. Foi você que escapou de mim da outra vez, velho maldito. Vou te dar um tratamento especial.
Você sofrerá o pior castigo do inferno. Pegou a alma do velho e jogou-a num poço sem fundo. Francisco só escutou os berros de agonia do velhote que se distanciava enquanto caía. Francisco estava paralisado. O momento derradeiro chegara e saberia se tudo aquilo a que se sujeitara havia valido a pena. Se falhasse, Lúcifer iria jogá-lo junto com o velhote naquele poço maldito de almas. O demônio chegou perto de Francisco e começou a fitá-lo e farejá-lo, arranhando seu corpo com suas garras enormes, como uma fera obras protegetes por de pronta para matar sua presa. Ficou assim por um bom tempo, o que pareceu uma eternidade. Tudo se congelara enquanto aguardava o veredito daquela figura medonha. O demônio não me deixará livre, não tem nada a ganhar com isso, a minha condenação é certa, pensou aflitivamente. Sentia-se como se já tivesse sido jogado naquele buraco maldito. Por causa daquela autocondenação, o sofrimento de todas as almas do inferno começou a invadir seu corpo, provocando uma dor que o fez gritar de terror. Lúcifer, com uma voz que carregava uma angústia insuportável, disse: Se você se prostrar diante de mim agora e me adorar como seu Deus, aceitarei o seu pedido, devolverei sua vida e darei a você todo o poder do inferno para que consiga a sua tão sonhada vingança. Francisco se viu acuado. Que opção tinha? Nenhuma. Se recusasse, seria condenado à danação eterna imediatamente. Só lhe restou fazer tudo o que o demônio queria. Uma vez condenado ao inferno, tornara-se seu escravo. O terror que passara naquele lugar medonho foi tão tenso, que não se importava mais com a vingança ou com qualquer outra coisa de sua vida terrena. Tudo o que queria era sair de lá. Num ato de desespero, ajoelhou-se imediatamente diante do grande ser que estava à sua frente, juntou as mãos em forma de oração e fez o juramento de fidelidade. Ó, Lúcifer, eu juro com todas as minhas forças, que serei sempre fiel a você e farei, com todo o meu empenho, aquilo que me pedires. Eu renuncio ao Deus do bem, e o torno meu Deus.